Boa tarde, bem-vindos a mais um Digital Bytes, webinars sobre o marketing digital by Lisbon Digital School. Eu estou aqui hoje para vos falar sobre o Web Analytics, as principais métricas e ferramentas para a medição online. Ao longo da sessão de hoje, vamos falar aqui um pouco sobre esta disciplina dentro da área digital, que diz respeito ao Web Analytics. Vamos abordar as principais métricas, vamos perceber que tipo de ferramentas é que existem hoje em dia dentro do ecossistema digital e vamos tentar também entender o potencial que nós conseguimos trazer de uma ferramenta do Web Analytics para o nosso dia a dia dentro da nossa estratégia digital. A medição dentro do ecossistema digital é das partes mais importantes porque é o elemento que irá consolidar toda a nossa estratégia, validar os nossos resultados e, acima de tudo, conseguir dar a entender se estamos a trazer resultados ou não, se não estamos a trazer resultados para dentro da nossa organização. O marketing é importante, a sua interligação com as vendas é fundamental. Dentro de uma estrutura de e-commerce isto é inegável, porque dentro do e-commerce, claro que quando nós estamos a pensar em ecossistema digital, na realidade estamos a pensar em todo o ecossistema do nosso negócio, mas quando falamos em empresas com ADN mais tradicional, onde o processo de venda não se inicia e termina dentro de um ecossistema digital, isso pode às vezes não ser tão direto. Estas ferramentas do Web Analytics permitem-nos ou ajudam-nos a conseguir entender melhor isso e assim nós vamos hoje abordar alguns desses temas e vamos tentar percorrer ao longo deste webinar os principais pontos que eu acho que são críticos neste ecossistema. Eu trouxe-vos hoje aqui então um conjunto de Fast Topics, onde o objetivo é que conheçam melhor esta disciplina do marketing digital, consigam tomar uma decisão mais correta daquilo que é as ferramentas a utilizar no futuro e, espero eu, consiga-vos trazer algumas dicas que possam optimizar dentro do vosso ecossistema digital organizacional. Ou então, se também estão a entrar dentro do universo do marketing digital, que fiquem a entender como é que funciona melhor toda a parte de analítica ou toda a parte de data, quais os seus principais objetivos e qual é as principais plataformas que pode utilizar para ingressar dentro deste novo mundo. O nosso primeiro fast topic de hoje prende-se à questão de qual é o objetivo, o que se mede e dentro desta temática é muito importante nós percebermos a relevância que os nossos dados nos trazem para nós. A monitorização em tempo real é fundamental para garantir que conseguimos perceber a eficácia das nossas campanhas. Acima de tudo, solidificar estratégias de marketing digital. Sem a parte da analítica digital, é muito complicado validar essas estratégias, nomeadamente em termos da sua eficácia e em termos da sua concretização. Os conteúdos dos nossos sites, a analítica digital é fundamental para nos dar a conhecer qual o impacto que o conteúdo que os nossos sites têm estão a ter nos seus utilizadores. Os tempos de permanência em página, se estão a interagir com esses conteúdos ou não, e isso é muito importante também para percebermos o que é realmente importante dentro do nosso site, pelo menos dentro da ótica dos nossos consumidores. A experiência do utilizador. Hoje em dia tudo anda em volta da experiência do utilizador, o melhorar da experiência do utilizador. E a única forma que nós temos para garantir que estamos a entregar uma boa experiência do utilizador é medindo. Medindo se as páginas carregam rápido, medindo se os nossos utilizadores não abandonam o nosso site, medindo acima de tudo se os nossos utilizadores têm uma experiência global agradável. E as funcionalidades. As funcionalidades dos nossos sites também devem ser medidas, o grau de utilização, se toda a interação que está a ser feita está a ter sucesso ou não, e isso é muito importante dentro desta análise de objetivos. Esta análise de objetivos, o que depois vai ter como função fundamental é consolidar todas essas estratégias
e depois, numa segunda etapa, podemos passar para uma fase de optimização e melhoramentos. É impossível nós iniciarmos uma estratégia digital sem medição, porque nunca conseguiríamos chegar ao segundo passo, que é a optimização e os melhoramentos. Sem medirmos, não sabemos o que melhorar. E claramente o Web Analytics tem uma função fundamental ou tem uma importância fundamental dentro desta nossa abordagem. Como é que é possível medir-se? Primeiro temos de perceber como é que o nosso site está construído. O nosso site está construído e devemos imaginar o nosso site como um conjunto de camadas. Dentro dessas camadas, uma delas é a camada, por exemplo, que cria a interação visual com o nosso utilizador, os estilos, os tipos de letra, as cores que são envolvidas. Outras camadas são camadas meramente de ativação, de conseguirmos que os elementos dentro do site funcionem, reajam, uma parte mais lógica, onde o principal objetivo é garantir o correto funcionamento do nosso site. E também temos uma camada muito importante que é chamada Data Layer. A Data Layer consiste numa camada estrutural de um site de uma aplicação que tem como função a recolha consistente e temporal dos dados e das interações dos visitantes. Isto pode parecer estranho, mas na realidade é só mesmo uma ligação entre todos os canais e entre os vários ecossistemas do nosso site. O que é que nós conseguimos retirar dessa data layer? Conseguimos retirar dados sobre produtos, preço, nome e categorias. Conseguimos também retirar informações sobre dados de marketing, origem, meios e investimentos. Conseguimos tirar dados transacionais, vendas, volumes, datas de transação, isto claramente com uma vertente muito mais orientada ao que é o e-commerce. E conseguimos ter dados sobre o cliente, recorrência, tempos de visita, lifetime value do cliente. Aqui é importante nós percebermos que dentro das principais ferramentas, estas informações não vêm pré-programadas ou não vêm já prontas a utilizar ou prontas a obter. Existe um conjunto de informações que o Google Analytics e ferramentas similares já trazem pré-definidas, como as definições do que é uma sessão, do que é um utilizador, e já contém um conjunto de métricas pré-formatadas, mas existem várias níveis de informação, como são os dados de marketing ou como são os dados de produto que têm de ser configurados. Podem ser configurados pelo utilizador, pela pessoa que vai estar a controlar a ação do seu site, mas também existem algumas que devem ser criadas no momento em que é criado o website, para garantir uma consistência de informação. Para isso, ferramentas como o Google Analytics disponibilizam todo um conjunto de informação que vos vai permitir entender como é que nós devemos parametrizar corretamente o Google Analytics para garantir que depois vamos ter bons dados sobre os produtos, que temos um conjunto de informação que é feito de forma consistente e que permite tirar boas conclusões à medida que nós vamos analisando esses resultados dentro das plataformas. Mas antes de saltarmos para aquilo que é a parte mais interessante dentro do Google Analytics, é que também é muito importante percebermos como é que essa informação se obtém e alguns cuidados que nós devemos ter na obtenção dessa informação. Essa informação é obtida pelo método tradicional de obtenção de informação, através de cookies de análise. São fragmentos de informação que permitem que os proprietários dos sites recolham dados relacionados com a navegação e com comportamentos dos utilizadores. Esses tipos de cookies são diferentes. Nós, dentro do Google Analytics e dentro de todas as ferramentas de Analytics, temos dois tipos de cookies. Temos cookies de sessão, que recolhem apenas dados quando o utilizador está com a janela do browser aberta, sem data de caducidade. E temos cookies persistentes, que persistem ao longo do tempo e, dependendo do objetivo, poderá ter diferentes datas de caducidade. É importante que se perceba que toda esta informação é recolhida através de cookies e que as políticas de cookies aplicam-se a tudo que é a Data Analytics. Não é algo que nós possamos ter no nosso site sem garantir que os nossos utilizadores, para além de terem conhecimento que essas cookies estão a ser explotadas, também tenham a possibilidade de as eliminar ou então de poder navegar dentro do nosso site sem que essas cookies sejam ativadas. Isto é muito importante nesta fase. Para além disso, novas tecnologias já existem,
que não são baseadas em cookies, como o fingerprinting ou o login platform, uma que nós conhecemos bem, o Facebook e a forma como o Facebook interage connosco, e que claramente serão o futuro desta forma de recolha de cookies de análise. Em relação ao nosso segundo tópico, ou tópico do rápido, vamos falar aqui sobre um bocado sobre as ferramentas. É muito normal que as pessoas associem diretamente à Analytics, a Google Analytics. Elas não são a mesma coisa, existem várias plataformas que o fazem e é importante que a gente conheça as principais diferenças e as vantagens dentro das soluções integradas do Google Analytics. Para isso, eu trago-vos aqui algumas das soluções tecnológicas, aquelas que são neste momento os market leaders, como é a Adobe Marketing Cloud ou até mesmo a Google Marketing Platform, e ambas têm uma solução de analítica digital integrada. No caso da Adobe Marketing Cloud, temos o Omniture. No caso do Google Marketing Platform, o que nós temos é o Google Analytics, que praticamente todos conhecem. Existem outras soluções onde trazem vantagens e desvantagens entre as várias. A maior parte delas gratuitas, mas claro que, apesar de serem gratuitas, têm desvantagens no campo de escala. É importante percebermos que, ao contrário do Google Analytics, estas plataformas não pertencem a companhias cujo principal objetivo é a venda de publicidade, com as suas desvantagens e vantagens associadas. É natural que em muitas empresas, tendo em conta que o Google Analytics pode até ser uma plataforma concorrencial ao seu negócio, possam optar por outras soluções. Essas outras soluções o que vão ajudar é que vão estar completamente desligadas dentro do ecossistema de mídia, trazendo uma confiança tanto a nível da proteção de dados como ao nível de métricas de informação e resultados a retirar. Claro que existem várias desvantagens, nomeadamente pelo facto do Google Analytics estar integrado dentro de um ecossistema maior que é o Google Marketing Platform. É um bocadinho isso que nós vamos ver para vocês poderem tirar as vossas próprias conclusões. As principais vantagens do Google Analytics estão na criação de uma visão global. Ligações com CRM, com ad servers, permitem ter uma visão full funnel das nossas atividades de marketing. Obter insights. As análises in-product automáticas permitem verificar tendências e tirar conclusões que de outra forma será necessária a utilização de profissionais dentro da área de data analysis. Estes insights, acima de tudo, estão baseados na grande capacidade de machine learning que a Google tem e que coloca em cima dos nossos dados para nós conseguirmos tirar conclusões rápidas. Na ativação de dados. Informações baseadas no ecossistema Google, de interesse e demografia dos utilizadores. A transferência de audiências entre o Google Analytics e as ferramentas de compra de meios estão muito bem interligadas. Vamos ter um curso rápido de 2 horas sobre audiências, onde iremos abordar a forma de fazer este tipo de ativações em termos de audiências. Claro que quando temos todo o ecossistema de Google ligado, tudo se torna mais fácil e, acima de tudo, para percebermos melhor esse tipo de segmentações, o Google disponibiliza uma mesma nomenclatura entre as ferramentas de compra de mídia e depois também as ferramentas de análise. E por fim, a integração. A integração com todas as ferramentas do Google, apenas ligando a conta a nossa conta Google. Isto o que é que permite? Permite ter quase um pacote completo de soluções digitais e isto sem custos adicionais. Uma boa integração com tudo o que é Google Search, as ferramentas de compra de display e todo o ecossistema de Google interligado. Claro que dentro do que é o Google Analytics não existe apenas uma versão, existem 2 versões. Tem grandes diferenças entre a ferramenta gratuita e a ferramenta paga do Google Analytics. A maior parte das pessoas não sabe que existe uma ferramenta paga. Existe, tem vários objetivos, nomeadamente para pequenas e médias empresas continuam-se a considerar as versões gratuitas. Para as empresas de maior dimensão, a versão paga poderá ser a versão mais utilizada, que deveria ser mais utilizada. Uma das coisas muito importantes está na questão do sampling. Muita gente não sabe, mas o Google Analytics baseia-se em dados amostrais.
enquanto a versão 360 será sempre dados reais. Outra das coisas muito importantes é o universo temporal da análise. Nós apenas podemos ter informação das últimas 24 a 48 horas, dependendo das métricas de análise, relativamente à versão gratuita, enquanto na versão paga temos toda a informação com um intervalo máximo de 4 horas entre as várias atualizações de dados. Dentro das integrações, a versão gratuita traz um bom conjunto de integrações, nomeadamente Google Ads, tudo que é Google Partner Inventory, ou seja, a parte da utilização de audiências, Tag Manager, Data Studio, Optimize. Para além disso, o 360 tem toda a integração com a própria ferramenta paga também depois dentro do ecossistema de compra de mais. O Display NVIDIA 360, o Google Ad Manager, o Search Ads 360 e também o Google Cloud. Para além disso, a 360 tem toda uma equipa técnica dedicada para nos ajudar nas implementações destas várias funcionalidades. E em termos de modelos de atribuição, tem ferramentas mais avançadas e até na própria criação de funis customizados. Agora aqui para o nosso terceiro tópico. Vamos começar a fazer alguma entrada dentro do que são as métricas e as principais métricas de Google Analytics, assim como as principais áreas de Google Analytics. O Google Analytics tem várias áreas que estão distintas ou que são facilmente identificáveis no seu menu de navegação. O real time, o que está a acontecer, mas apenas nos últimos 30 minutos, uma ferramenta muito importante para o debug das nossas ações de marketing, para validar se uma campanha que está a arrancar com uma parametrização correta, para percebermos também, em termos de conversões, se aquilo que nós definimos como uma conversão está a funcionar corretamente. E todas essas informações não são amostrais, ou seja, são reais. Nós aqui conseguimos perceber o que é que está a acontecer e conseguimos rapidamente agir e corrigir logo no início das nossas ativações. A segunda parte é a parte público-alvo, quem, onde, como é que os nossos utilizadores estão a interagir com o nosso site. Depois temos a parte de aquisição, de onde, a que custo, em que quantidade. Aqui é toda a integração que é feito nos nossos principais canais onde nós estamos presentes e como é que relação é que existe entre esses canais e o nosso website. Depois temos todo o comportamento, tudo o que se passa dentro do nosso site, a velocidade de carregamento de páginas, como é que um utilizador navega, basicamente toda a sua customer journey dentro do nosso site. E por fim temos a conversão. A conversão é todos os eventos que nós definimos como eventos-chave dentro do nosso ecossistema digital. E aqui nós vamos conseguir, para além de perceber como é que a quantidade desses eventos estão a ser disputados, para além disso, as interligações que têm entre esses eventos e o nosso site, a navegação do nosso site e também os nossos canais de aquisição. Outro fator muito importante dentro do Google Analytics é claramente as configurações. Uma correta parametrização vai garantir boa qualidade dos nossos resultados e, para além de garantir boa qualidade dos nossos resultados, vai também garantir que toda a nossa infraestrutura de raiz está bem montada. É uma área que, pela simplicidade que é criar hoje em dia uma conta de Google Analytics, na minha opinião, é um bocado menosprezada. O que eu aconselho é que percam algum tempo para garantir uma correta configuração e parametrização dentro do vosso Google Analytics, porque isso depois é meio caminho andado para garantir consistência e depois também uma boa interligação entre todas as ferramentas que vivem dentro do ecossistema do Google Marketing Platform. Dentro do que é o público-alvo, é importante perceber o que é que acontece ou que métricas é que são utilizadas para se entender o que é que acontece dentro dos nossos sites.
A evolução é uma parte principal dedicada à evolução de visitas no nosso site e também é a secção de entrada dentro do ecossistema de Google Analytics, depois do que é a análise de tempo real. Dentro daqui nós vamos perceber que existem várias métricas e que essas métricas nos vão acompanhar ao longo de todo o ecossistema de Google Analytics, dentro das várias tabelas e dentro das várias análises. As métricas mais importantes que devemos reter aqui são as métricas que definem os nossos utilizadores e a sua importância dentro do nosso ecossistema. Uma das métricas é utilizadores. É o número de utilizadores únicos que interagem com o site ou com uma aplicação durante qualquer intervalo de tempo que seja diferente de zero. Aqui nós estamos habituados a ver o que é as principais diferenças entre o que é um utilizador e um novo utilizador. No novo utilizador é o número de utilizadores que interagiram com o site ou que iniciaram a aplicação pela primeira vez. É natural que, quando nós estamos a analisar, nós temos sempre um volume de utilizadores superiores ao volume do que são novos utilizadores. Isto porque o novo utilizador, quando faz uma segunda visita, é considerado um utilizador e não novamente um novo utilizador. Daí vocês, quando estiverem a analisar, vão sempre reparar que a métrica de utilizadores será sempre um número superior ao de novos utilizadores. Para além disso, é também muito importante perceber que um utilizador por si só não é uma interação de qualidade dentro do nosso site. Para haver uma interação de qualidade, é importante que esse novo utilizador se converta numa sessão. E uma sessão, na realidade, são eventos, ou seja, são novos utilizadores que estiveram mais de que 10 segundos, ou que tiveram um evento de conversão, ou que tiveram em 2 ou mais visualizações de ecrã. Basicamente, é um utilizador, mas que fez um conjunto de interações que o permitiu converter a sua presença no seu site, converter essa presença numa sessão. A sessão é uma métrica de qualidade no que diz respeito às outras métricas, como são métricas como utilizadores, novos utilizadores, até mesmo visualizações de página. Na minha opinião, é a métrica que nós devemos usar para trabalhar melhor os resultados dos nossos sites. É uma métrica mais rica, com mais informação, mas que muitas das vezes não é utilizada porque é normalmente uma métrica que apresenta um valor inferior às outras métricas. E por fim, uma outra métrica qualitativa muito importante que nós vemos ao longo de toda essa plataforma é a taxa de rejeição. A taxa de rejeição, ou uma rejeição, é uma sessão de página única no seu site. A taxa de rejeição corresponde ao número de sessões de páginas únicas dividido pelo número total de sessões. Basicamente, a taxa de rejeição é um utilizador que não converteu para uma sessão e que, na realidade, entrou dentro do seu site e saiu muito rapidamente, sem interagir com o site, sem disputar um evento de conversão e também sem disputar múltiplas visualizações de ecrã. Está associado a uma métrica de não qualidade e é utilizada também para perceber o impacto que uma campanha possa estar a ter no seu site. É natural que as taxas de conversão tenham valores bastante divergentes. É natural que numa campanha de aquisição de meios que as taxas de conversão sejam superiores e também é muito difícil determinar uma taxa de rejeição que seja aceitável ou standard para o mercado. O meu conselho é percebam qual é que é a vossa taxa de rejeição, tentem melhorá-la, mas não estejam muito bloqueados num determinado valor ou tentar procurar médias de mercado. Pensem que vocês devem estar a competir contra a vossa taxa de rejeição e que devem estar a reduzi-la de forma a melhorar essa experiência de navegação dentro do utilizador. Agora que entendemos as principais métricas, vamos tentar ver ou vamos tentar perceber como é que elas se enquadram dentro do que é o nosso ecossistema de Google Analytics. Dentro da análise público-alvo, estas métricas relacionadas com os novos utilizadores, sessões, taxa de rejeição, nós vamos ter um conjunto de análise que podemos utilizar para determinar ou para tentar avaliar vários fatores. Dentro da área de público-alvo está tudo que é relacionado com o cliente,
Dos mais utilizados, claramente, a geolocalização e a tecnologia utilizada, tentar perceber quais são os principais dispositivos que os nossos utilizadores estão a usar, até porque, na sequência daquilo que disse anteriormente, se queremos depois aplicar melhoramentos dentro da experiência de navegação, nós temos de perceber onde é que nos devemos focar, e aqui claramente nos vai ajudar em termos de interação, em termos de experiência de utilização, onde é que nós nos devemos focar. Para além disso, vamos começar a perceber também melhor as audiências, os dados demográficos, as afinidades que os nossos utilizadores têm, e assim como alguns dos comportamentos relacionados com a utilização de dispositivos. São áreas muito importantes na análise público-alvo, e que depois vão ser ferramentas muito importantes para nos ajudar a criar melhores segmentações dentro das nossas campanhas de aquisição. Falando em campanhas de aquisição, é muito importante falar da forma como os nossos canais estão distribuídos em termos de conjuntos de fontes de tráfego. Todas as informações que nós podemos ver aqui dentro desta plataforma de aquisição estão relacionadas com os painéis de mídia, dados relacionados com as origens do tráfego, em uma integração nativa com o Google Ads Panel, integrações nativas também com o Google Webmaster Tool, ou seja, toda a informação de tráfego orgânico pode também ser integrada dentro da ferramenta do Google Analytics. Isto é muito importante para nós conseguirmos criar um único ponto de acesso à informação. Isso claramente tem sido um tema muito debatido dentro do ecossistema digital. Procurar fontes de dados ou procurar fontes de informação e conseguir relacioná-las, umas fontes de informação com outras. O Google Analytics traz uma grande vantagem para quem o está a utilizar dentro desse campo. Em termos de outras informações que nós podemos retirar daqui, a parte de referências e a parte também de social media traffic. Esta parte de social media traffic é referenciada de forma automatizada, onde nós conseguimos perceber as interações e, nomeadamente, as interações das mídias digitais de forma direta e indireta. Isto é muito importante para percebermos também o alcance que as redes digitais podem ter no nosso negócio e como é que elas podem funcionar como amplificadores de todo o nosso ecossistema interno digital, que é o nosso site e possivelmente também o nosso negócio digital. Os relatórios de aquisição são extremamente interessantes para fornecer uma janela de aquisição e de comportamento e de conversão, ou seja, é a primeira vez que vocês vão ver este tipo de gráficos, mas ao longo de todo o ecossistema do Google Analytics vocês vão conseguir perceber que existem sempre estas três colunas: aquisição, comportamento e conversão. Pensem nisto como praticamente três passos de análise aos nossos resultados e ao nosso ecossistema digital. Quando nós olhamos para estas três vertentes, nós conseguimos perceber o que é que possa estar a correr mal. Quando olhamos para uma aquisição, estamos a pensar numa fase inicial, ou seja, de tudo que se está a passar fora do nosso tráfego, fora do nosso site para dentro do nosso site. A parte de comportamento, tudo que se está a passar e métricas que dizem respeito à experiência de utilização do nosso site. E depois a conversão, tudo que é comportamento ou sessões da nossa plataforma ou do nosso site que depois se materializam numa conversão ou numa transação comercial. Quando nós juntamos estes três grupos, vamos assim chamar, grupos de informação, nós conseguimos ver toda a linha e todo o processo que se está a passar desde o início da nossa primeira ativação, da nossa primeira atividade, até ao nosso ponto final, que é a nossa transação ou a nossa conversão. É perfeitamente normal que aqui façam um bocado de confusão, ou seja, estamos a começar a entrar numa fase um bocadinho mais profunda do que é o nosso Google Analytics. Muito importante referir que esta informação, e nesta secção estão também incluídos todos os relatórios de publicidade associados às nossas campanhas digitais, e que existe uma parte fundamental de todo este processo que é o URL, ou seja,
o nosso link, a forma como nós chegamos da nossa campanha de mídia para o nosso site, vai ser fundamental para trazer uma boa qualidade de informação a este relatório. A adição de parâmetros aos links para identificar as campanhas que direcionam o tráfego é o elemento fundamental para essa classificação. Esta também é uma área que nós vamos abordar na Lisbon Digital School no final deste mês, no que diz respeito ao URL tracking. É uma disciplina fundamental, permite-nos trazer maior granularidade na informação apresentada dentro do nosso Google Analytics e também nos permite trazer um conhecimento de todos os nossos elementos gráficos, de todos os nossos anúncios espalhados em toda a web, qual o impacto que esses anúncios trazem para o nosso negócio e qual as diferenças qualitativas entre estes vários anúncios. Para além disso, vai ser com base na informação que nós vamos colocar nos nossos links que nos vai permitir perceber as interligações que existem entre estes vários anúncios e como é que eles se relacionam ao longo de toda a customer journey dos nossos potenciais clientes. Por fim, o comportamento é uma área fundamental. Nós temos a capacidade de perceber todos os dados de visita, as experiências e resultados de experiências que podemos querer fazer com o Google Optimizely, que não é nada mais nada menos que uma ferramenta de A/B testing, e para além disso também temos todas as interligações e comportamentos entre páginas que os utilizadores vão tendo ao longo do tempo. Uma das dicas que vos dou aqui e que eu acho que é muito interessante, quando nós temos uma conta de Google Analytics implementada e um plugin do próprio Google Analytics, nós conseguimos ter um chamado heatmap, ou mapa de calor, em termos de interações do nosso próprio site, e nós conseguimos obter essa informação de uma forma muito visual, utilizando este plugin do Google Analytics em cima do nosso site. Para isto é fundamental duas coisas. Uma, que a nossa sessão esteja logada com a mesma conta de Google onde está a propriedade do Google Analytics, e depois a única coisa que temos de fazer é abrir o nosso site nas várias páginas e fazer ali um clique na zona de cores para validarmos então aqui as várias zonas de interação dos nossos utilizadores. Esta ferramenta é muito importante porque isto basicamente é a materialização dos gráficos e das análises que nós temos na zona de comportamentos de uma forma muito mais visual e que nós vamos conseguir perceber com uma certa facilidade quais serão as zonas mais clicáveis ou menos clicáveis do nosso site. Por fim, a conversão. A conversão é uma área do Google Analytics que diz respeito a tudo o que é transações comerciais ou então objetivos que nós definimos como objetivos-chave dentro do nosso site. Ela pode ser uma micro ou uma macro conversão. Aqui convém distinguir estas duas grandes métricas, estas duas separações entre estes dois elementos. A microconversão é um evento intermédio que nós queremos registar de forma, por exemplo, a angariar audiências mais qualificadas ou até mesmo entender algumas interações que o utilizador vai tendo ao longo do tempo. Uma macroconversão está mais associado a uma conversão final, como é uma subscrição newsletter, como é um pedido de informações ou como é uma venda propriamente dita, finalizada, que por detrás dessa venda também haverá um valor transacional associado que depois vai ser fundamental para a determinação do retorno sobre investimento de cada campanha que nós estamos a ter na nossa plataforma. Claro que aqui estamos a falar de dois universos diferentes, não é? Estamos a falar de um universo de e-commerce, onde tudo se passa num ambiente 100% digital, e no outro lado estamos a falar num ambiente onde poderá haver uma componente que se passe 100% dentro do ecossistema digital e outro componente que se esteja a passar fora do ecossistema digital. Uma conversão é normalmente, como eu tinha dito, uma transação comercial,
e nós podemos criar até 20 objetivos por cada propriedade de visualização. Temos de perceber que este número é limitado e devemos, numa fase inicial, quando estamos a implementar o nosso Google Analytics, de definir aquilo que são para nós uma microconversão, como pode ser, por exemplo, estar no nosso site acima de 1 minuto, pode ser considerado uma microconversão. E o que é que será uma conversão? Se é um pedido de contacto, se é uma subscrição de newsletter, ou se é até mesmo as duas coisas. E devemos garantir que essas duas coisas estão bem definidas e estão separadas em conversões diferentes. Qual é a vantagem das microconversões? A microconversão pode ser uma sessão, mas mais qualificada. Nós podemos definir uma microconversão como um utilizador que esteve acima de 2 minutos ou 5 minutos no nosso site, que pode significar que é um utilizador que está realmente interessado nos nossos conteúdos. Nós conseguimos recolhê-lo ou colocar-lhe um identificador como microconversão e depois podemos pegar nestas conversões e exportá-las, por exemplo, para uma audiência de Google Ads. Essas são as grandes vantagens. Para além disso, também perceber alguns funis de conversão, ou seja, perceber que um utilizador passou por uma determinada etapa até chegar à fase de conclusão e de conversão final. Não confundir isto com eventos. Eventos também são atividades que nós definimos como fundamentais ou cruciais dentro do nosso site e que são rotulados. Um evento é apenas um rótulo e uma das grandes limitações que os eventos têm é que não permite fazer este processo de exploração por exemplo, de fontes de tráfego, um determinado evento, nós não conseguimos saber de que fonte de tráfego é que se foi originado e quais as interações que houve entre várias fontes de tráfego até chegarem àquele evento. No entanto, a conversão sim. A conversão permite-nos fazer uma investigação exploratória muito maior para percebermos todos os dados associados a esta conversão, desde a sua origem às várias interações que possam ter ocorrido entre várias fontes de tráfego que originaram esta conversão. Os modelos de atribuição é algo que vive dentro do nosso painel de conversões. É uma área muito importante e muito interessante para utilizadores com grau de conhecimento já intermediário ou até um pouco mais avançado, e é importante aqui apenas retermos que dentro da parte de modelos de atribuição nós temos todo o comportamento das conversões, os caminhos inversos, os funis multicanais e os vários modelos de atribuição. Aqui claramente o que nós vamos ter como função principal vai ser perceber as interações que existem entre as várias fontes de tráfego e começar a introduzir um pouco o que é a importância de canais que têm como função assistir as conversões. Dependendo das estratégias que nós temos, existem vários formatos que nos podem ajudar a concretizar essas mesmas estratégias. Existem formatos cujo objetivo é procurar bastante aquilo que um utilizador está à procura neste momento, onde nós podemos correr o risco de ter um menor alcance e estamos um bocadinho mais focados no que é a materialização daqueles utilizadores que estão mesmo à procura do nosso produto. No entanto, temos outros canais que têm como função dar a conhecer um determinado produto a um utilizador, como é nas mídias tradicionais, por exemplo, a televisão. Dentro da mídia digital existem formatos e players no mercado que têm como função fazer esse tipo de reconhecimento de marca e de produto, e que com esta análise e com estes modelos de atribuição vamos conseguir perceber melhor qual é a sua relevância. Também no final deste mês também temos uns cursos de curta duração, de 2 horas, onde nós explicamos estes modelos de atribuição em detalhe e como aplicar os mesmos dentro do nosso ecossistema de Google Analytics. Acima de tudo, perceber as principais diferenças entre os vários modelos existentes e também como criar modelos personalizados e adaptados àquilo que é a nossa realidade, àquilo que é o nosso negócio e àquilo que é a nossa estratégia. Aqui é muito importante nós percebermos que estamos um bocado focados naquilo que é a nossa estratégia e devemos estar focados no que é a nossa estratégia e depois
parametrizar o Google Analytics de forma a que ele nos traga respostas e que nos consiga responder àquilo que são as nossas perguntas de estou a gerar vendas, estou a gerar pedidos de informação, o meu site dá uma boa experiência de utilização, os meus investimentos de mídia estão a ser bem feitos, estão a trazer retorno. Todas essas perguntas podem ser respondidas através do Google Analytics, mas isso vai exigir um bom conhecimento da plataforma, vai exigir uma boa implementação da própria plataforma com o nosso site e um bom setup inicial. Sem isso, não vamos conseguir trazer este grau de informação e o que vai acontecer é que vamos ficar com um conjunto de informação muito reduzido e que pode depois não nos ajudar, pode depois não nos estar a ajudar a responder a essas perguntas. Por fim, vamos falar aqui de algo que eu considero bastante interessante dentro do que é o ecossistema digital dentro da componente da análise de dados, que é algo que tem vindo a surgir e com cada vez maior relevância, que são as ferramentas de Data Visualization, como é o Data Studio ou o Microsoft Power BI. E o que é que elas são? Elas são soluções digitais que permitem agregar e organizar resultados destas mesmas data layers, mas num relatório mais interativo. E uma das coisas que estas ferramentas têm trazido e que eu noto em termos das organizações é que estão a transportar pessoas ou utilizadores que não estão no seu dia a dia dentro do ecossistema digital, estão a transportar esses utilizadores e esses decisores para dentro do ecossistema digital. E porquê? Porque, acima de tudo, estas ferramentas são de simples utilização, não têm a complexidade do Google Analytics, permite-nos ter elementos que são muito mais visuais, gráficos e também são bastante mais evoluídos do que é uma simples folha de Excel ou do que é um PowerPoint, porque ponto número 1 nos permite interagir com os dados e ponto número 2, como eles estão ligados diretamente às fontes de dados, trazem uma maior transparência que é o processo de informação ou de partilha de informação. Há uma maior confiança quando nós sabemos que uma determinada ferramenta está ligada diretamente à fonte de dados do que é, por exemplo, um Excel que possa ser enviado através de um e-mail, onde podem haver os naturais erros de exportação, de consolidação de dados. Para além disso, muitos deles já têm a possibilidade de utilizar as capacidades de machine learning das várias ferramentas para, por exemplo, a descoberta de tendências, como é, por exemplo, o caso do Microsoft Power BI, com a utilização da Cortana, nós conseguimos perceber de uma forma mais simplificada de quais são as tendências que estão a ocorrer dentro dos nossos ecossistemas. Para além disso, permite-nos ligar tudo o que é analítica digital, mas também tudo o que é fontes de informação internas dentro da nossa organização, como por exemplo um CRM ou outras fontes de dados de informação. Para além disso, temos a capacidade, como tinha dito, de interagir com os dados, calendarizar entregas de relatórios, exportar para links, partilhar via e-mail, ou seja, existe uma panóplia de formas ou de variedade de partilha de informação e também um conjunto limitado, mas interessante, de capacidade de interação com os dados, o que faz com que o não utilizador que vai criar o relatório, mas o utilizador que vai trabalhar com esse mesmo relatório, possa fazer algumas consultas, como fazer variações temporais, fazer algumas variações através de filtros e interações a nível de caixas de drop-down, onde nós podemos colocar algumas das informações que pretendemos ou que queremos pesquisar. Estas ferramentas, na minha opinião, têm sido cruciais para trazer os decisores e para dentro do ecossistema digital. Numa primeira etapa, para perceberem os resultados de forma imediata, para poderem ter acesso à informação e para poderem tirar ou terem tomadas de decisão muito mais assertivas e baseadas em dados. Para além disso, também permite criar alguma integração de toda a organização dentro do ecossistema digital, o que vai ajudar claramente todos os elementos e todas as pessoas que hoje em dia já trabalham dentro do ecossistema digital a ter uma maior empowerment por parte da sua organização e acima de tudo, uma forma de partilha de informação mais inteligente, com menos desperdício e com melhor qualidade.
Espero que tenham gostado deste webinar. Acho que tenho aqui as bases para vocês poderem tomar decisões sobre as vossas formações futuras. Dentro das formações, nós temos aqui os cursos intensivos onde nós abordamos estas temáticas de uma forma mais completa, onde nós falamos sobre todas as disciplinas dentro do marketing digital e onde a análise de dados ou analítica digital é uma delas. Temos depois também os cursos de iniciação e os cursos intermédio ou avançado dentro da área de Google Analytics, onde aprendemos a trabalhar com a ferramenta, a parametrizar e a parametrizar essa mesma ferramenta. E agora, recentemente criados, os cursos de 2 horas, onde nós iremos falar sobre os modelos de atribuição, sobre também o URL tracking e sobre as audiências e como potenciar as nossas audiências, todos os nossos visitantes e os nossos micro-objetivos que nós vamos criando e como é que podemos utilizar essa informação para optimizar melhor as nossas campanhas. Caso tenham alguma dúvida que queiram colocar, podem colocar através das plataformas, dentro das mídias sociais da Lisbon Digital School ou adicionem-me no LinkedIn e façam uma pergunta diretamente. Espero contar com a vossa presença nas nossas formações, que irão estar a decorrer ao longo dos próximos meses, para vos ajudar a esclarecer qualquer dúvida que tenha e, acima de tudo, para partilhar o meu conhecimento com vocês. Muito obrigado pelo tempo que dispensaram e espero vos encontrar num próximo webinar.